2 Pedro, capítulo 3, versículo de 11 até o 14. Irmãos, a gente vem tratando com a igreja de um problema que o nome que é dado para isso seria apatia espiritual. Novamente, quando eu falo disso, querido, eu não falo de todos. Eu tenho consciência disso. Quem tem ouvido as devocionais lá no grupo da igreja sabe que eu sou consciente. Há um grupo de pessoas firmes que estão ali para toda hora, não tem tempo ruim, e eu louvo a Deus. Mas há um grupo de pessoas também na igreja, irmãos, que vive assim uma espécie de apatia espiritual. Eu também poderia chamar isso de religiosidade, entendeu? É aquela coisa de você viver a vida cristã na base da obrigação. A vida cristã, ela se transforma num fardo para a pessoa. Isso me preocupa bastante, irmãos. Eu gastei a semana, eu trabalhei domingo com vocês aqui. Vocês perceberam, domingo eu comecei a pregar. E eu com o texto na frente, e tentando ir com o texto e não saía, irmãos, aquela coisa travada mesmo. E eu percebi que havia uma mudança de direção naquilo que eu tinha para fazer. Até lá pela metade da pregação, mais ou menos, eu resolvi mudar e seguir aquilo que estava no meu coração para ministrar. Porque há uma necessidade urgente, irmãos, da gente tratar disso, da gente voltar-se para Deus. Não porque nós somos pessoas religiosas, mas porque nós queremos realmente conhecer a Deus. Eu tenho consciência, querido, que os desafios são grandes na vida das pessoas. Eu tenho consciência disso. Todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo tem as suas obrigações, tem as suas responsabilidades. Mas, irmãos, se nós deixarmos de lado a vida cristã por causa dessas coisas, nós nos tornamos ímpios, irmãos. O que nos caracteriza como cristãos é a priorização do reino de Deus nas nossas vidas. O que nos faz, irmãos, diferente das pessoas é que nós amamos a Deus e por isso nós priorizamos as coisas do reino. Isso é o que caracteriza um cristão, porque qualquer pessoa, irmão, religiosa, ela tem uma certa aparência de um filho de Deus. Porque as pessoas vão à igreja, entendeu? As pessoas frequentam igrejas, elas vão em cultos, elas vão, vão em missa, elas fazem as suas obrigações religiosas. Mas cumprir uma obrigação religiosa, irmãos, não significa ser filho de Deus. Eu tenho tentado alertar vocês sobre isso. Falei disso no domingo, falei disso na terça-feira. Infelizmente eu não pude nem gravar porque estava com um problema aqui. Eu descobri o problema hoje. Era um volume ali que alguém baixou ele todinho, acho que foi eu mesmo, E aí o som não saía de forma alguma. Descobri já, vim para cá mais cedo hoje, estava quase aqui, irmão, descabelado aqui, tentando achar o problema, testei tudo, testei em casa, funcionou, e na hora que eu pego o microfone não funciona. Aí eu descobri que era um volume no botão da mesa que estava completamente baixo. Pronto, está resolvido o problema. Então, a gente vive essa realidade. Falei disso na quarta-feira em devocional. Vocês perceberam que a devocional foi um pouco maior. Falei disso na quinta, falei disso na sexta. Aí eu parei ontem e hoje. Por quê? Porque a nossa ministração hoje tem a ver com o mesmo tema. Por incrível que pareça, por isso que eu digo, eu acho que é realmente uma direção de Deus para a nossa vida. E aqui, irmãos, eu ainda nem comecei a pregação, tá bom? Talvez até tire isso depois. Nosso retiro espiritual, irmãos, há um tema na nossa administração do retiro que vai falar sobre a apatia espiritual e a guerra espiritual, entende? Como é que essas coisas se relacionam? Queridos, não é administração ainda, tá bom? Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa, irmãos. A gente vive meio que extremos, Enquanto que a igreja, onde tudo é o diabo, uma dor de cabeça que ela sente ao diabo, ela levou uma topada na rua, foi o diabo que colocou a pedra na frente dela. Aí nós vamos para o outro lado, querido, e nós encontramos igrejas que resolveu que o diabo não existe. Tá? A gente vive nesse extremo, quando não é 8 é 80. Os extremos são ruins, irmãos. Tanto aquele que só fala do diabo, o Neil Barreto disse que para esses pastores
Se o diabo não existisse, ele diz que 60% das igrejas teriam que fechar as portas imediatamente. Né? Mas tem aqueles que também não, de forma alguma, querido, eles falam do diabo, eles tocam no diabo, parece que tem, é como se o diabo não existisse. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Pegue a Bíblia e vá para Gênesis capítulo 1, irmãos. Gênesis 3, e você vai perceber uma ação maligna na vida do casal. Eles moravam num mundo sem pecado, eles próprios não tinham pecado, eles eram pastoreados pelo próprio Deus, mas lá naquele lugar, no paraíso, o diabo se infiltrou ali e destruiu a vida do casal. Então isso me diz muito claramente, irmãos, que eu não posso ignorar na minha caminhada cristã a existência do diabo como um inimigo que fará toda e qualquer coisa. Não é para me afastar de Deus, porque o diabo sabe disso, irmãos. Se tem alguém que conhece a Bíblia, é o diabo. Então ele sabe que se você de fato é filho de Deus, ele não pode fazer nada para te afastar de Deus, no sentido de que você vai perder a sua salvação, você vai ser salvo. Mas, contudo, é possível que o diabo te engane de tal maneira que mesmo sendo salvo, você vai ser um problema para a igreja. Ao invés de produzir, você vai dar trabalho para a igreja. E eu não estou exagerando aqui, irmãos. Eu estou sendo muito honesto com vocês. E eu quero que vocês entendam que funciona assim a batalha espiritual. Ele não tira a tua salvação, mas ele te adoece de tal maneira, ele te torna uma pessoa religiosa, apática, uma pessoa indiferente de tal maneira que você nunca produz fruto para Deus. Nós vamos tratar disso no retiro. Estou só dando aqui uma pincelada porque eu queria que vocês participassem. Queria que todos vocês participassem, irmãos. Fizesse um sacrifício, um voto, sei lá. Se precisar de dinheiro, você me procura que eu te ajudo. Mas eu queria que você fosse para o nosso retiro. Vai ser um retiro, irmão. Nós vamos ter 6 ministrações. 4 no sábado, 2 no domingo. Porque nós queremos abordar muitas áreas da nossa vida. A questão do que diz respeito à batalha espiritual, o que envolve, o que é isso na verdade, como é que o diabo age para nos enganar, como é que o diabo age para nos paralisar, como é que o diabo se intromete na nossa vida, querido, e nos deixa prostrado no chão como inútil. Como inútil. Uma pessoa que não produz nada. É uma figueira que não produz nada. Só folhas. Está errado isso, querido. Nós queremos tratar disso no nosso retiro, tá bom? Agora eu vou para o texto. 2 Pedro 3,11 diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Bom, irmãos, eu queria que vocês percebessem como, na verdade, não é a mente de Pedro, né? É como que é a mente do Espírito. Primeiro ele traz à tona um problema que estava dando margem aos falsos mestres para escarnecer do Evangelho. E esses falsos mestres, eles escolheram um tema, uma doutrina, a volta de Jesus, para dizer, o Evangelho é uma piada, o Evangelho é uma invenção, esses apóstolos inventaram isso não é verdade. Eles pregam há tanto tempo que Jesus está para voltar, e já se passaram mais de 30 anos e ele não voltou. Isso é mentira. Eles escarnecem disso. Pedro dá uma resposta a eles. Eu não vou falar porque eu já preguei isso aqui, já repeti isso aqui. Pedro dá uma resposta para essas pessoas. Depois que ele responde a essas pessoas, Pedro se volta agora para os irmãos. Porque mesmo crente, irmãos, a gente tem que ser honesto, entendeu? A doutrina da segunda volta de Cristo, ela gera em nós perguntas.
que precisam de respostas, a gente sabe disso. Então ele se volta, e Pedro diz para esses irmãos duas coisas. Primeiro, não deem ouvidos ao que eles estão falando, porque o tempo para Deus é diferente do nosso. Deus não está sujeito ao tempo como nós o conhecemos. Para Ele, um ano é como um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não se relaciona com o tempo como nós nos relacionamos. E aí ele diz uma segunda coisa, irmãos. Não só não se relaciona dessa forma, mas também a volta de Cristo não está condicionada a um calendário, a uma cronologia. As condições aí, a gente viu isso aqui na Bíblia, as condições para juízo de Deus estão ligadas mais à condição moral, a condição moral do povo de Deus. Está muito ligado à moralidade das pessoas. Mas nós vimos também, querido, que a volta de Cristo, ela só se dará, Pedro diz isso, quando todos os eleitos forem salvos. É Pedro respondendo ao questionamento que havia na mente daqueles irmãos. Não considere o tempo como, assim, Deus não considera como nós consideramos o tempo. Então não atente para isso. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então pare com esse negócio de tentar achar datas e tempo. Não é assim que funciona. Segundo, ele só voltará quando todos os eleitos forem salvos. Depois no versículo 10, ele diz, o dia virá. Nós falamos sobre isso na última vez que eu ministrei aqui em 2 Pedro. O dia virá, é certo, isso está determinado por Deus. Não está atrasado, não está adiantado, vai vir no tempo de Deus. Agora, Pedro continua a sua ministração e ele diz, como está certo que ele virá, cabe agora a nós nos posicionarmos quanto a isso. É mais ou menos assim, irmãos, olha, se nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar a esse mundo para julgá-lo e resgatar o seu povo, se nós cremos que Deus exercerá juízo sobre o mundo e colocará um ponto final na vida como nós a conhecemos, então como devemos nos comportar em relação ao cumprimento dessa promessa? O que nós fazemos enquanto a promessa não se cumpre? É disso que nós vamos tratar nessa noite, tá bom, querido? É isso que Pedro está respondendo aqui. Bom, irmãos, são 3 maneiras que nós lidamos aqui, tá bom? A primeira coisa que Pedro diz é que nós devemos aguardar o cumprimento da promessa. Depois ele diz que nós devemos nos preparar para ela. E por último ele vai dizer que nós devemos apressar o cumprimento dessa promessa. Então eu queria tratar com vocês, vai ser simples na verdade a ministração de hoje, tá? Eu não vou me alongar muito, mas eu queria que vocês gravassem isso, querido. Como nós nos comportamos, querido, como nós nos relacionamos com esse tempo, com essa demora, com esse aguardar a volta de Cristo, né? Como é que nós vivemos enquanto isso não acontece? Ele fala de que nós devemos aguardar com expectativa, essa é a ideia de Pedro, na verdade, entendeu? Aguardar com expectativa a volta, nos preparar para ela e apressar ela. Olha só, nós devemos aguardar com expectativa o cumprimento da promessa. Versículo 13 e 14. Na verdade, o 12 começa falando sobre isso, mas eu vou me ater só o versículo 13 e 14. Olha, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Eu começo aqui, queridos, chamando a atenção de vocês para as palavras esperamos e esperando. No grego é o mesmo verbo grego, tá bom? A mesma palavra, tá? É um verbo. E também aparece no versículo 12. Se você olhar bem aí o versículo 12, ele fala exatamente tudo disso. Eu vou pegar só aqui para a gente dar uma conferida. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda de Deus. Então, em 3 versículos, dos 4 que eu vou ministrar, Pedro usa essa palavra, esperando. Esse verbo, na verdade, ele está trabalhando aqui essa questão. Olha, o que significa, irmãos? Por que ele está se referindo constantemente a essa palavra? Eu vou ler mais uma vez, só que agora eu vou ler para uma tradução um pouco mais contemporânea, e aí você tem a perspectiva real do que Pedro está dizendo àqueles irmãos. Atente para o versículo 13, que é o mais importante. Nós, porém, aguardamos com
grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amado, enquanto esperamos essas coisas, ou enquanto vocês esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. A ideia aqui, querido, é de aguardar com grande expectativa. Por que eu digo que a ideia é essa, irmãos? Essa palavra aqui, ela aparece também em Atos. Em Atos 3, irmãos. Atos 3, nos versículos 3, 4 e 5, nós vamos observar a mesma palavra. E olha o contexto dessa palavra, olha só. Isso aqui é Pedro, ele está indo ao templo com João, né? E lá na porta do templo tem lá um cego, de nascença, está lá. O texto diz assim, versículo 3, quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, no caso, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma coisa. Isso aqui, irmãos, é aguardar, é esperar com grande expectativa, entendeu? Ele fixou os olhos porque ele pensou, eles vão me dar uma oferta. Só que o que Pedro tinha para dar para ele era muito melhor do que dinheiro, na verdade. Essa vocês conhecem a história. Esse homem foi curado, na verdade. Então, querido, a ideia aqui de Pedro é muito simples. O cristão é alguém que aguarda com expectativa o novo céu e a nova terra. Em outras palavras, querido, o que Pedro está dizendo aqui é que a nossa esperança, irmãos, ela não está baseada nesse mundo. A nossa esperança está no novo céu e na nova terra. E por que a nossa esperança ela não está nesse mundo, irmãos? Porque, biblicamente, querido, é fácil afirmar isso. Esse mundo, como nós o conhecemos, ele está sentenciado à destruição, irmãos. Ele vai ser, ele vai perecer. Ele vai perecer, ele vai ser destruído, na verdade. Novamente, entre os teólogos, há uma discussão se Deus vai acabar com esse mundo ou se ele vai apenas destruir o mundo como ele fez lá na época do dilúvio, entendeu? Os elementos desse mundo e fazer desse mundo um novo céu, uma nova terra. Na minha concepção, é um novo mundo mesmo, entendeu? Vai arrebentar com esse mundo, que vai destruir esse mundo. Mas isso também não faz sentido, não. Se vai reformular ou se vai destruir, isso não faz a menor diferença. O que faz a diferença é saber se você vai participar da nova terra que vai vir, entendeu? Bom, essa é uma palavra muito interessante, irmãos. Não se prenda a esse mundo, é o que Pedro está dizendo. A nossa expectativa é o novo céu e a nova terra. Nosso coração não pode estar aqui nesse mundo. Eu estava preparando isso aqui, me veio à mente uma palavra que eu li agora recentemente, de Jeremias falando aos cativos da Babilônia. Olha só, Jeremias 51:6, irmãos. Fujam da Babilônia, que cada um salve a sua vida, não sejam destruídos por causa da maldade dela, porque é tempo de vingança do Senhor. Ele lhe dará o castigo que ela merece. Deus está dando a palavra através do profeta aqui, que os cativos deveriam sair da Babilônia, por quê? Porque Deus vai exercer o juízo sobre aquela terra. Por mais que fosse uma terra rica, próspera, era a capital do mundo, um lugar bom para se viver, o Senhor está dizendo, saia daí porque eu vou exercer juízo, eu vou castigar, eu vou destruir essa cidade. É quase a mesma coisa, irmãos, com relação à nossa realidade nesse mundo, entendeu? Nós somos chamados a não nos apegarmos, a não amarmos esse mundo, entendeu? Por quê? Porque esse mundo, querido, vai ser destruído um dia. Irmãos, eu tenho consciência, olha, dizer isso em pleno século 21 parece um absurdo, não parece? Parece que a promessa de Cristo, de que Ele vai voltar uma outra vez e vai destruir esse mundo, isso, se já era ruim para aqueles crentes naquela época lá, lidar com isso, imagine para nós hoje, irmãos. Imagine para nós hoje. Já se passaram 21 séculos, irmãos, é isso mesmo? 21 séculos, né? 2.000 anos, né? Século 21, 2.000 anos, irmãos, de história da igreja, e Jesus ainda não voltou, irmãos. Assim como aqueles irmãos tiveram que se submeter ao ensino
O tempo para Deus não faz, não tem a nossa cronologia, a nossa maneira de ver o tempo não tem nada a ver. Deus está acima, Deus está além, na verdade, do tempo. Essa é uma resposta que ainda hoje, irmãos, é útil para nós. Na verdade, extremamente útil, mais útil do que na época que Pedro escreveu isso aqui. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O tempo não é levado em conta, irmãos. Segundo, ele só vai voltar quando o último eleito for salvo. Só quando isso acontecer, irmãos. Bom, não ame o mundo, não ponha a sua expectativa no mundo. Isso significa que o cristão deve viver alienado do mundo, irmãos? Sem se envolver com as coisas desse mundo? Isso significa que ele não pode se envolver com política, por exemplo? Ou com qualquer outra coisa? Não, irmãos, de maneira alguma, tá? De maneira alguma. O que o cristão não pode, querido, é colocar a sua fé na política, ou em qualquer obra social, ou em qualquer pessoa, né? Porque se ele fizer isso, ele não pode ser cristão. Engraçado que às vezes a gente fala, eu vejo muito, não condenando na verdade, mas eu vejo os crentes hoje, entendeu? Se referindo ao Bolsonaro, e colocam uma expectativa na pessoa, querido, que a Bíblia não nos orienta a fazer. Sim, eu voto nele, vou votar nele, vou até onde der, vou fazer campanha para ele se ele se candidatar, mas não tenho a minha esperança nele, irmãos. A gente não pode se iludir com isso. Nós devemos nos envolver, sim, com toda certeza, mas nós não podemos, querido, colocar nossa fé nessas coisas. É errado, irmãos. Esse mundo, ele vai perecer, não tem jeito. Grave uma coisa, irmãos. Não é que a gente vá cruzar os braços com o que eu vou te dizer, mas a Bíblia diz que quando Cristo voltar, na verdade ele próprio pergunta, né? Será que ele vai encontrar fé na terra? O que nos aguarda, irmãos, por mais que a gente ore, eu oro provavelmente todos os dias. Verdade, eu oro todos os dias provavelmente. Mas o que nos aguarda realmente, irmão, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais a tendência do mundo é se afastar de Deus, irmãos. É odiar Deus. Não sei se vocês viram agora, recentemente, essa semana, saiu aí um comando do tribunal, do Supremo Tribunal, lá o ministro Barroso, proibindo os crentes de evangelizar os índios. Vocês viram isso? Entende? O mundo odeia a gente, querido. O PT entrou com uma ação. Na verdade, eu falando em política, irmãos, a minha perspectiva é que o PT e o PSOL, eles governam o Brasil por meio do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa assim absurda. É absurdo, querido. Olha o que Lloyd Jones diz, irmãos. A questão que cada um de nós deve encarar é: estaríamos olhando, aguardando essas coisas, a volta de Cristo, está falando disso? Pedro afirma que isso é inteiramente inevitável. Você não pode crer nessa doutrina da volta de Cristo, não pode aceitar as profecias do princípio ao fim, não pode aceitar essa mensagem sem contemplar estas coisas, sem esperá-las, sem anelar por elas. Receio que, ao meditarmos nessa gloriosa verdade, nos sintamos condenados e censurados ao percebermos quanto do nosso tempo, do nosso pensamento e das nossas expectativas dedicamos a este mundo e às suas atividades. Eu me sinto assim, irmãos, sim, condenado. Eu estava dizendo para o Senhor hoje, orando antes de vir para cá: Senhor, eu não vou confessar uma coisa, irmãos. Vocês, como pastor, vocês me veem quase pouco eu prego sobre a volta de Cristo. Assim como os crentes da época de Pedro, irmãos, eu tenho, não é dúvidas, eu sei que Cristo vai voltar. Só que, como a gente não tem, por mais que a gente vê as promessas se cumprindo alguma coisa, eu não sou daquele, querido, que vê as coisas acontecendo e acha, não, agora Jesus vai voltar. Eu não sei, irmãos. O que eu penso é o seguinte: ele só vai voltar quando todos os eleitos forem salvos. Então eu não sei quando isso vai acontecer. Por causa disso, irmãos, eu não penso muito na volta de Cristo. Não vou mentir para vocês. Não penso. Eu sei que ele vai voltar. Eu creio de todo o meu coração. E eu creio que a Bíblia nos ordena a guardar isso com grande expectativa. Volto novamente para a Bíblia. Se você pegar os apóstolos, Pedro, Paulo, qualquer um deles, vocês vão perceber que eles viviam, querido, na expectativa realmente de que a volta de Cristo pudesse acontecer a qualquer instante. Entende? A qualquer instante. Isso é viver com grande expectativa.
Talvez por causa dos relatos que a gente sabe, das muitas vezes que se marcaram, que se criou expectativa na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra do Iraque, agora com a pandemia, a gente vai criando essas... Talvez isso crie em nós uma certa resistência, querido, não com a doutrina em si, mas com aquele pensamento de que isso possa acontecer realmente a qualquer momento, entendeu? E de fato, irmãos, isso pode acontecer a qualquer momento. Quando eu digo que eu me sinto condenado, é porque eu sei que eu estou errado. Eu sei que a minha expectativa deveria ser a mesma dos apóstolos. Viver como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento. Ou, se não isso, viver como se eu pudesse partir a qualquer momento. Porque vai dar no mesmo, entendeu? Vai dar no mesmo. Se ele vem ou se eu vou, vai dar no mesmo, irmãos. Para mim, sim. Para você também, entendeu? Então a gente deveria, querido, Na verdade, quando você lê os comentários falando sobre isso, irmãos, é quando a gente vive por essa perspectiva, querido, que nós passamos de fato a produzir as coisas para Deus. Se nós achamos que Cristo não vai voltar tão cedo, a gente vive de maneira relaxada, irmãos, maneira relaxada. Uma vez eu tive um sonho, e eu sonhei com a volta de Cristo. Irmãos, a sensação, o desespero, a agonia no coração de eu tentar sair correndo, e tipo assim, o mundo está acabando, eu estou vendo o mundo, era uma espécie de um grande tsunami, vinha destruindo tudo, e eu saí desesperado à procura de pai, de mãe, de irmãos, entendeu? E sabendo que não daria tempo, na verdade. Então, se a gente vive com essa expectativa de que realmente pode acontecer a qualquer momento, eu acho que isso muda a nossa perspectiva de como nós vemos as coisas nessa terra, irmãos. Mas eu não vou me alongar isso, não. Nós devemos aguardar com grande expectativa, nós devemos nos preparar para o cumprimento da promessa. Versículo 11 e 14, olha só. E assim, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vidas santas e piedosas nós devemos viver. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e paz. O que eu vou fazer é o seguinte, irmãos, aqui. Eu vou pegar esses dois textos, e vou tirar daqui duas características que eu tenho certeza que engloba tudo que Pedro está dizendo aqui. A primeira característica é como é que eu espero, como é que eu me preparo, na verdade, porque aqui tem como se preparar. Como é que eu me preparo, irmãos, para a vinda de Cristo? A primeira coisa, querido, é vivendo uma vida santa. E aqui, querido, mesmo que eu não creia que Cristo vai voltar amanhã, por exemplo, eu sou chamado por Deus a viver uma vida santa, querido. Viver uma vida santa, irmãos, fala... Eu vou esquecer aqui o significado de santo, que é separado para Deus. Vou colocar isso de maneira bem prática para você. Viver uma vida santa fala de um esforço contínuo para viver sem pecado. É disso que Pedro está falando. Eu não estou dizendo que um crente nunca peque, mas afirmo categoricamente que deve haver um desejo no coração de todo filho de Deus de não pecar. Isso tem que ser uma realidade no nosso coração, irmãos. Não tem como nós fugirmos disso. Irmãos, não dá, escute, querido, eu tenho falado tanto sobre isso, principalmente em Romanos, não dá para viver para Deus e viver no pecado, irmãos. Não dá, querido. São coisas completamente incompatíveis, antagônicas. Mas pastor, um crente não peca? Peca. E se ele disser que não peca, ele é mentiroso e faz Deus mentiroso. E como é que você está dizendo isso? Eu estou falando que não é possível que um crente viva na prática do pecado. E eu faço uma ressalva, porque eu ministrei isso aqui, na verdade, na nossa ministração de Romanos, querido. É possível um crente permanecer no pecado por algum tempo? É. E se permanecer no pecado por algum tempo, ele é crente? É. Desde que, veja, querido, e aqui está a maneira como nós lidamos com isso. Quando uma pessoa está no pecado, irmãos, e ela não se importa de estar no pecado, e ela gosta de estar no pecado, ela não é crente. Isso é um fato. Por quê? Porque a semente de Deus, diz João, está em nós. E nós não podemos viver na prática do pecado. É impossível. Pastor, mas como é que um crente pode permanecer no pecado por algum tempo? Como é que eu sei, querido? Como é que eu separo um crente de um ímpio? O crente, querido, ele pode até viver nessa situação, mas vai haver um conflito dentro dele,
Vai haver um sentimento de culpa no seu coração o tempo todo, entendeu? Ele vai se sentir indigno, ele só não tem força para se libertar daquilo. Mas aquilo vai causar culpa, vai causar medo no coração, vai fazer com que ele se sinta mal diante do Senhor. Porque se um crente está na prática do pecado, irmãos, eu citei aqui na terça-feira o caso de um pastor batista lá nos Estados Unidos, que estava tendo relação com a esposa de uma ovelha dele. O cara, irmãos, terminou o louvor, e quando o pastor está aqui agradecendo a banda, o irmão se levanta lá e vai lá para frente, toma o microfone da mão do pastor, e ele começa a dizer: eu me converti há 20 anos nessa igreja, esse pastor me batizou, esse pastor me casou. Quando ele diz isso, ele começa a chorar, chora que treme, irmãos. Aí ele diz que aquele pastor que o batizou, que o casou, estava tendo relação com a sua esposa. Irmãos, um negócio assim. E o relatório, depois, o pessoal falando que ele já estava ali há uns 3, 4 meses nessa situação, sem demonstrar, sem manifestar nenhum tipo de remorso, de arrependimento, entendeu? Eu penso, irmão, que quando um cara está numa situação como essa, querido, irmãos, dificilmente ele conhece a Deus. Sério, irmãos. Tem que haver um desejo no nosso coração para viver uma vida santa. Eu sei que eu vou errar, irmãos, eu tenho consciência disso. Mas não é porque eu quero, não é porque eu goste. Vai acontecer. O pecado ainda habita o meu corpo. Eu sei que ainda eu estou sujeito a isso, entendeu? Mas prazer no pecado, irmãos, ou viver no pecado como se estivesse tudo bem. Olha, queridos, eu me espanto, irmãos. O número de casos de adultério, de separação dentro da igreja. Eu li uma pesquisa um tempo atrás, irmãos, o número de jovens dentro da igreja que têm vida sexual normalmente e estão na igreja, irmãos, é uma coisa absurda, irmãos, é algo absurdo. Eu digo a você, querido, é pecado, e é um pecado muito sério. Tem que haver no nosso coração um desejo de mudar essa situação, irmãos. Porque se isso não mudar, querido, se eu gosto do pecado, eu tenho prazer no pecado, isso me diz que eu não nasci de novo. Posso estar na igreja, irmãos, mas eu não nasci de novo. A semente de Deus ainda não foi plantada no meu coração. Porque a palavra diz que é impossível alguém que tenha a semente de Deus no seu coração permaneça no pecado dessa maneira. Olha que coisa interessante, né? Se você declara que a realidade para a qual você olha esperando, a qual você espera e a espera anelantemente, é um mundo no qual não há justiça e não há nenhum pecado, como você pode continuar a fazer aquilo que pertence à esfera do pecado? É mais ou menos assim: eu quero ir para o céu. O céu é um lugar onde há justiça, um lugar onde não há pecado, não há mal. Mas como é que você pode desejar ir para o céu se você tem prazer no pecado? Não há, querido. É um negócio meio contraditório. Viver uma vida santa e viver uma vida piedosa. Eu acho que essas duas características, elas sintetizam bem como nós devemos nos preparar. Primeiro santidade, ou poderia ser o inverso, né? Primeiro piedade e depois santidade. Porque a piedade, querido, ela diz respeito à nossa relação com Deus. É devoção a Deus que resulta numa vida agradável a Ele. Esse é o conceito do dicionário Vini, entendeu? É uma devoção a Deus que resulta numa vida agradável. É quando realmente, querido, eu gosto da minha relação com o Senhor. Quando eu tenho, irmãos, e escute o que eu vou lhe dizer, querido. Muitas vezes, irmãos, a gente pensa que relação com Deus tem a ver apenas com o tempo, com o culto. Há pessoas que vêm à igreja só por descarrego de consciência. Ela não tem prazer em Deus. Ou tem muita gente que vai para a igreja em busca de uma bênção, de alguma coisa que Deus possa dar a ela, na verdade. Mas ela não vai para ofertar o seu culto, ela não vai porque é prazeroso estar na igreja, na presença do Senhor. Quer um exemplo, irmãos, de que é uma vida devocional, do que é ser piedoso? Olha, Salmo 42, irmãos. Eu amo esse salmo, querido. Olha só,
Assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira, anela, querido, a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que está acontecendo aqui, irmãos? O salmista nesse salmo, a leitura que a gente faz é: ele está privado do direito de cultuar a Deus no templo, entendeu? E isso está causando um desespero na alma. Ah, pastor, você disse que vida com Deus não tem a ver com o templo. Escute só uma coisa, querido. Nós estamos no Velho Testamento e o tabernáculo, o templo, era o lugar onde Deus estava. Era assim que funcionava lá, entendeu? Então ir para o templo era algo assim extremamente necessário na vida do cristão, porque é lá que ele se encontrava com Deus. Então eu estou descrevendo um homem que amava a Deus, a ponto de quando ele está privado dessa relação com Deus, de não poder ir lá, ele se desespera. Olha, irmãos, dentro de mim se derrama a minha alma. E ele diz: olha, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Por quê? Porque ele não pode estar na presença de Deus. Isso é ser piedoso, irmãos. Isso é ser piedoso. Esse desejo por estar diante de Deus. Irmãos, isso para nós hoje é mais fácil, querido. Olha, você pode se relacionar com Deus dessa forma aqui, lá na sua casa, lá no seu quarto. A vida cristã pode ser usufruída, desfrutada, querido, a sós com o Senhor. Você não precisa vir ao templo para poder se relacionar com Deus. Você pode, na verdade, hoje é o inverso, entendeu? Se você não tem vida a sós com o Senhor, não há culto no mundo que vá ser bom para ti, querido. Não tem como, entendeu? O louvor vai estar ruim, o pastor não tem unção e nada presta. Por quê? Porque você está distante do Senhor. Eu fico imaginando uma coisa, irmãos. Alguém que passa um domingo, por exemplo, à tarde, na frente da televisão, vendo essas porcarias que vem por aí ele desliga a televisão na hora de sair para o culto. Aí ele chega aqui e vai sentir raiva do culto, irmãos, vai sentir sono, vai sentir mal-estar. Por quê? Porque ele está empanturrado com as coisas do mundo, entendeu? Não tem como chegar aqui, querido, e se desmanchar diante da presença do Senhor, se deleitar na presença do Senhor. Por quê? Porque ele está cheio de porcaria, irmão, se entulhou com essas coisas. Vem para cá com o coração transbordando de mundo, não tem como, querido. Bom seria, irmãos, e grave isso. Antes do final do ano, eu vou lançar um desafio à igreja muito doido. Nós vamos vir para cá de manhã, 8 horas. Vamos tomar café da manhã aqui juntos. E nós vamos passar o dia todinho na igreja, orando, cantando e pregando a palavra do Senhor. Nós só vamos voltar para casa. Eu sei que nem todo mundo vai topar isso, mas nós só vamos voltar para casa depois do culto da noite. A gente já vem arrumado para o culto da noite, entendeu? Passar um dia de consagração ao Senhor. Nós vamos jejuar mesmo, entendeu? Jejuar. É lógico, as crianças não podem fazer parte disso, né? Porque não dá para tirar, mas os adultos que se dispuserem, ou quem amamenta também, pode até vir fazer o seu lanche, porque não tem como passar o dia sem comer, né, Bianca? Né, Fernanda? Mas nós vamos passar um dia na presença do Senhor, irmãos, adorando ao Senhor, sem pressa de voltar para casa, orando, pregando. Eu vou escalar aqui uns 4, 5 irmãos para trazer uma palavra, porque nós vamos passar o dia todinho na presença do Senhor. Nós precisamos dessas coisas, querido. Nós estamos muito habituados, irmãos, a uma vida... Eu vou usar essa expressão, eu não gosto muito, mas uma vida medíocre, querido. Irmãos, pense comigo, só por um minutinho. Uma semana, querido, tem 168 horas. Quando eu faço isso em casa, irmãos, eu me sinto tão mal. Não é por mim não, tá bom? E sem querer aqui, de forma alguma, querer aqui contar vantagem, eu gasto muito tempo da minha semana diante do Senhor, entendeu? Muito tempo. Vocês não têm ideia. Mas eu penso, irmãos, que, veja, 168 horas eu tenho por semana. Pense comigo, se você vier ao culto na terça, se você for à célula na quarta, se você vier no domingo, são 2 horas na terça, 2 horas no domingo, 2 horas na quarta, são 6 horas. Se você orar aí
15 minutos todo dia, e gastar mais uns 15 lendo a Bíblia, daria meia hora. Uma semana daria 3 horas e meia. Você gastaria por semana 10 horas diante do Senhor. Isso significa que você ficaria com 158 horas para si mesmo, para as coisas do mundo e para um monte de outras coisas. É pouco tempo, querido, que nós damos a Deus. É muito pouco tempo que nós damos a Deus. Eu ouso dizer, irmãos, que alguém vivendo essa qualidade de vida, raramente, se é que alguma vez na vida, ele vai ter alguma experiência com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus só sacia, irmãos, sacia quem tem fome, quem tem sede. Não, Deus não dá de comer a quem não tem fome, irmãos. Deus não dá água para quem não tem sede. Se o tempo que nós temos para ofertar ao Senhor é esse, dificilmente nós vamos experimentar alguma... Não é que você não tire da mente a ideia de que eu não estou falando de salvação, querido. Estou falando de qualidade de vida cristã. Eu queria muito incentivar vocês, irmãos, a terem tempo para Deus. Tempo para a palavra, tempo para a oração, para ouvir uma mensagem, entendeu? Tem tantos homens de Deus aí que vocês podem pegar. Eu quero acrescentar um na lista de vocês, tá? Eu falo muito do Hernan Dias Lopes, do Augusto Nicodemos, do Luciano Subirá. Agora, se você puder acrescentar Rodrigo Mocelin, acompanha, querido, vale a pena, vale muito a pena, tá? Existem outros, existe o reverendo Leandro, da Presbiteriana de São Paulo, o Neil Barreto, se você gosta, entendeu? Há grandes homens de Deus, irmãos, que você pode baixar a mensagem no celular, em áudio, e ouvir enquanto tá fazendo as coisas, entendeu? Enquanto está limpando a casa, enquanto está viajando. Você pode se alimentar, querido. O que nós não podemos, irmãos, é viver só para nós mesmos. Em redes sociais, em televisão. Eu não sou contra, não, irmãos. Eu vejo, eu acompanho. Eu me comunico com muita gente por meio de rede social, do WhatsApp. Então, eu sempre... Você pode mandar mensagem para mim que você vai ver que rapidinho eu vejo se alguém me mandou mensagem. Eu respondo logo, entendeu? Não estou condenando o uso, não, irmãos. Eu estou condenando o mau uso disso. A televisão eu não condeno. Eu assisto uma série todos os dias. É lógico, quando tem tempo, né? Eu assisto, entendeu? Eu gasto... Olha, só para você ter uma ideia. Eu gasto... Durante o dia, sei lá... meu dia é assim, irmãos. Devocional de manhã, eu leio 8, 10 capítulos de manhã. Aí eu termino, eu tenho que fazer minha oração. Depois eu pego a guitarra. Aí eu treino ali um pouco, aí eu volto para ler mais um pouquinho da Bíblia, entendeu? Isso de manhã, porque nós estamos assistindo aula. E aí eu fico intercalando entre a Bíblia e a guitarra. À tarde eu vou estudar um pouquinho, ler o material de pregação, essa coisa. Meu dia quase todo é assim. Quando dá no final do dia, à noite, aí eu preciso desanuviar a mente, irmãos. E eu não vou mentir para vocês. Meu lazer é assistir uma série, entendeu? Meu lazer é isso. Eu não viajo, não tenho nem dinheiro para viajar mesmo, não viajo, mas aí eu vou lá, entendeu? E assisto uma série. Isso desanuvia a mente. Então eu não condeno essas coisas, você deve usar isso com sabedoria. O que nós não podemos, irmãos, é deixar Deus de lado, a nossa relação com Deus, deixar os afazeres de Deus por causa de rede social, por causa de televisão ou qualquer outra coisa que você possa imaginar, querido. Aí não. Aí você se perdeu na sua caminhada, tá bom? A ideia mais básica de piedade, irmãos, é a de um relacionamento profundo com Deus. Isso não tem nada a ver com fazer coisas para Deus, irmãos, tá? Nada a ver. O piedoso é aquele que vive em comunhão íntima e permanente com o Senhor e não aquele que exerce algum ministério na igreja. Entenda isso. Pastor, eu sou do louvor. Amém, graças a Deus. Seja, participe, entendeu? Mas isso não tem a ver com piedade, irmãos. Piedade é relação com Deus, a sós com o Senhor, tá? Bom, eu acredito que essas palavras, piedade e santidade, elas resumam aquilo que nós devemos fazer para nos preparar para a volta de Cristo. Bom, só uma questão rapidinho. Eu vou pular isso aqui, na verdade, irmãos. Vou pular isso aqui. Nós devemos aguardar com grande expectativa, nós devemos nos preparar para a volta de Cristo, e agora nós devemos apressar o cumprimento dessa promessa que é da volta de Cristo. Irmãos, versículo 12. Esperando
e apressando a vinda do dia de Deus. Sabe o que eu acho engraçado? É que os teólogos que pensam de maneira diferente, né? Que tem uma visão a respeito do milênio e acham que o milênio vai ser um período de 1000 anos aqui. Então, ele pega esses termos aqui que Pedro usa. Se você ler o texto, irmãos, Pedro vai falar aqui do dia da volta de Jesus, do dia de Deus, do dia do Senhor, o dia do juízo. Todas essas expressões significam uma mesma coisa. Mas como o cara tem ele tem uma escatologia diferente, então ele vai dizer assim, olha, o dia de Deus não é o dia da volta de Cristo. Isso aí vai acontecer depois da volta de Cristo. Na verdade, querido, é a mesma coisa. O contexto é o mesmo, ele está falando de um único assunto só. Então ele se refere a isso com vários nomes. Assim como no Novo Testamento, o próprio Paulo vai se referir a esse dia com outros nomes, entendeu? O dia apenas, na verdade, mas é tudo uma referência de uma única coisa, irmãos. É a volta de Cristo, ele volta para resgatar os seus e para destruir esse mundo, na verdade. Bom, olha só, eu já tratei aqui a respeito do dia do Senhor, nós trabalhamos sobre isso aqui. E nós já sabemos que esse dia está determinado por Deus. É um mistério, querido. Sabe por quê? Porque, olha a coisa interessante, né? Se Deus já determinou esse dia, como é que nós podemos apressar esse dia? Tá? Eu não sei bem como responder essa questão, irmãos. Mas um fato é que nós não devemos pensar nessas coisas em termos de datas, não devemos pensar nelas em termos de tempo. É uma questão de condição moral, tá bom? De condições morais. Bom, veja. Eu não sei quando vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Agora, Pedro não só disse que vai acontecer, como ele diz, vocês devem apressar esse dia. E como é que a gente pode apressar esse dia, irmãos? Eu vou tentar puxar o fio daquilo que já ministrei a vocês. Eu já disse isso aqui em ministrações anteriores, que o dia do Senhor só virá quando o último eleito for alcançado. Portanto, é necessário que a plenitude dos gentios e dos judeus sejam alcançadas, que todos eles sejam salvos. Essa é uma outra maneira de dizer que nenhum dos eleitos de Deus se perca, vai se perder na verdade. Bom, se Deus não quer que nenhum eleito se perca, e o método de alcançar esses eleitos é a pregação do Evangelho, então é correto afirmar, querido, que nós apressamos o dia do Senhor, anunciando o Evangelho a todas as pessoas. É assim que nós apressamos esse dia, falando de Cristo, anunciando a Cristo, pregando o Evangelho. E aqui, novamente, irmãos, eu queria destacar uma coisa a vocês, irmãos. Querido, pare com medo. Dê um jeito de colocar a timidez de um lado e seja mais ousado, irmãos, em falar de Cristo para as pessoas. Não tenha vergonha disso, irmãos. Eu vou repetir numa tecla, batendo numa tecla aqui, né? O gay não tem vergonha da sua condição, o alcoólatra não tem vergonha de ser alcoólatra, mas o crente tem vergonha de falar de Cristo. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo esse negócio. Por que nós temos vergonha de falar de Cristo, irmãos? Que fé é essa, irmãos, que nos faz ter vergonha de Cristo? Lembra das palavras do Senhor Jesus? Se alguém se envergonhar de mim aqui, diante dos homens, né? Ele vai se envergonhar da gente diante de Deus. Entendeu? Se alguém o negar aqui diante dos homens, ele vai ser negado diante de Deus também. Então a gente precisa parar com esse negócio, irmãos. E, queridos, a Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que está aqui, quem estava no discipulado essa semana viu, aquilo que está aqui nasceu, brotou, foi gerado na mente de Deus e Deus passou ao homem, então é verdade e o que está vai acontecer, e a gente não sabe como, quando, mas vai acontecer, entendeu? Então eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma, que só há um meio de salvação, o meio de salvação é Cristo, e não há outro caminho, não há outra alternativa, o homem não tem outra esperança a não ser que ele se entregue a Jesus Cristo, aceite a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Fora disso, querido, é religiosidade, fora disso é humanismo, fora disso você dê o nome que você quiser, mas não tem utilidade nenhuma, tá bom? Porque só Cristo pode dar salvação. Esse é o ensino da Bíblia e eu não posso mudar isso aqui, irmãos. Eu não posso adulterar, eu não posso alterar isso aqui só porque as pessoas não gostam disso hoje. Não, querido, eu tenho que pregar a palavra de Deus, eu tenho que ensinar a palavra de Deus como ela é, na verdade. Entende? Então eu apresso a volta de Cristo falando dele, anunciando Cristo. Veja, irmãos, rapidinho, nós temos as células, querido. Está aí as células. Irmãos, para que oportunidade melhor, querido?
custa você pegar uma lista de amigos, de parentes, colocar ali no caderninho nome por nome e depois você começar a orar, Deus salva. Eu vejo aqui, a nossa célula tem uma lista de oração, eu sei que a Adonai tem uma lista de oração, as outras eu não sei porque eu não participo, né? Mas como é interessante que toda célula tenha essa lista onde todos possam orar pelas mesmas pessoas, pedindo para que Deus salve, irmãos. Eu me surpreendi, eu oro aqui pelos pais da Fernanda faz um tempão, e eu nunca tinha visto ele em nada da igreja. Quando foi agora domingo passado, eles estavam aqui. Para mim é uma vitória muito grande, irmãos, e principalmente porque eu sei que vieram por iniciativa própria. Foi isso? Vieram por iniciativa própria? Não foi a Fernanda que chamou. E eles que resolveram vir, entendeu? Então a gente precisa, irmãos, faz uma listinha lá, coloque lá os teus amigos, os teus parentes e ore. Não se preocupe não, irmão. Ore. Quando tiver oportunidade, fale. Fale de Cristo, anuncie Cristo. Irmãos, manda um vídeo, sabe? Eu vou, a partir do ano que vem, eu vou gastar um tempo na minha vida pegando os vídeos que eu tenho, pegando as partes principais da mensagem, cortando, porque eu não vou fazer vídeo, mas eu vou fazer isso mesmo. E vou tentar fazer também. Eu vou começar um projeto de vida que é a ideia de comentar toda a Bíblia, tá? Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu quero fazer isso. Pegar capítulo 1 de Gênesis, fazer um comentário sobre o capítulo, coisa pequena mesmo, mais geral, e lançar. Tentar alcançar mais pessoas com vídeos pequenos, porque eu sei que isso funciona mais do que pregação de 1 hora, irmãos. Tenho consciência disso, né? A Itamara que vive no meu pé faz tempo. Pastor, faça isso, pastor, faça aquilo. E eu tenho resistido, mas eu preciso reconhecer que eu tenho que me ajustar a essa realidade. Entre ouvir um vídeo de 1 hora e um vídeo de 5 minutos, as pessoas vão ouvir o vídeo de 5 minutos. Talvez ela ouça depois o vídeo inteiro. Mas primeiro ela vai ouvir o vídeo menor, querido. A gente vai ter que se ajustar a essa realidade e eu reconheço isso. Eu queria ter tempo de sobra para editar os meus vídeos e fazer um monte de pequenos vídeos com aquilo que eu tenho, né? Eu vi o Mocelinho faz exatamente isso. Ele pega pregações, faz vários recortes e vai lançando, entendeu? E isso realmente funciona. Eu tenho consciência disso. Quer ver uma coisa interessante? Atos 18, versículo 9 e 10. Ouça isso, irmãos. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Pois eu estou com você e ninguém vai te fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. O que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, o contexto vocês sabem, né? Paulo está pregando em Corintos. Ele está encontrando muita resistência e ameaça à própria vida naquela cidade. E ele já tomou uma decisão, ele vai sair de Corinto e vai para outro lugar. Um dia à noite, o Senhor vem a Paulo e diz, Paulo, não sai de Corinto. Permanece na cidade. Eu vou te dar proteção, ninguém vai te tocar, ninguém vai te ferir. Permanece aqui e continua pregando. Por quê? Porque eu tenho muito eleito nesse lugar e eu quero alcançá-los. Só por isso. É assim que funciona, irmãos. Eu penso comigo, eu sei que há muitos eleitos no Buriti, estão por aí. E nós precisamos pregar, irmãos. E pregar na célula, aqui. Já pensei até em voltar para... Quando eu penso essas coisas, eu penso em voltar para a rádio de novo. Eu fico pensando em como que a gente faz para alcançar mais gente, entendeu? Talvez, quem sabe, um dia começar a sair um pouco dentro do templo e ir para as praças, levar o pessoal para a praça e pregar em praça pública. Porque a gente precisa pregar, irmãos. Porque é pregando que a gente vai alcançar os eleitos do Senhor, entendeu? E não é pregando só dentro da igreja. Aqui é bom, é confortável. O desafio é grande, mas lá fora o negócio é mais delicado, mas a gente precisa fazer algo nesse sentido, irmãos. Porque pregando o Evangelho, nós estamos anunciando, irmãos, a volta de Cristo. A pregação, eu diria, é a única forma, é a única forma. Porque tudo que eu vou falar aqui agora envolve a questão da pregação, tá bom? A pregação apressa o dia do Senhor. Outra maneira de fazer isso é ajudando com o sustento da obra missionária. É ofertando ao missionário que está no campo. A finalidade é ajudar o cara que está lá na ponta a pregar o Evangelho. Eu tenho um amigo que está lá em Montevidéu. Eu falo com ele constantemente pelo Telegram. Pastor, aqui é difícil. Edilson, aqui o negócio é complicado, Edilson. Ó. Ele mora na capital mesmo, de Montevidéu, lá em Montevidéu, na capital. Pra você ter uma ideia, irmãos, ele tem que andar 500 ou 400 quilômetros para comprar comida.
Porque o preço da comida lá onde ele está, veja, é mais compensador andar 400 quilômetros para comprar comida do que comprar na própria capital, por causa dos preços exorbitantes, entendeu? É uma cidade onde a boa parte da população é envolvida com macumbaria, com essas coisas, entendeu? Com a bruxaria, com essa... Muito resistente, irmãos, ele está lá. Então a gente faz missões quando a gente ajuda um cara como esse, lá na ponta, entendeu? Dá um jeito de ajudar ele a se manter lá, para ele continue pregando lá. Já que eu não posso ir lá em Montevidéu, eu ajudo alguém que está lá. Nós ajudamos uma missionária que está no Zâmbia. Quer dizer, ela está no Brasil ainda, não foi para o Zâmbia. Mas tem uma igreja lá no Zâmbia, entendeu? Na Zâmbia ou no Zâmbia? Eu não sei, nunca sei como é que eu me refiro. No Zâmbia mesmo, né? É um país, né? Lá no Zâmbia, entendeu? Provavelmente eu nunca vou nem conhecer, irmãos. Mas tem alguém que está lá. Então, quando a gente ajuda essas pessoas a se sustentarem lá, nós estamos, de certa forma, pregando o evangelho, querido, entendeu? Outra maneira de fazer isso, irmãos, orando, querido, orando. Eu queria finalizar esse momento, irmãos, primeiro te desafiando. São três coisas bem básicas, querido. Piedade, relação com Deus, santidade, pureza na vida, entende? O desejo de viver uma vida reta diante do Senhor e anunciar o evangelho, irmãos. Seja ajudando alguém que está lá na ponta, seja nós aqui dentro da nossa realidade, com os amigos. Aí sim, se você quer aprender a usar isso aqui, irmão, de maneira abençoada, irmãos, pegue pequenos vídeos, pegue mensagem, mande para alguém, querido. Mande para alguém, sabe, lá no WhatsApp, não sei, no Instagram dele, no Facebook, marque ele. Sabe que o cara está passando por um problema, acha um tema específico de uma pregação que está de acordo com aquilo que ele está passando por lá e manda para ele, diz assim, olha, eu pensei em ti quando eu vi esse vídeo aqui, ouve aí e tal. A gente pode fazer alguma coisa, querido, a gente não pode ficar, irmãos, eu estou salvo, graças a Deus, aleluia, e quem quiser que se dane para lá. Nós não podemos agir dessa forma, querido. Nós somos chamados, irmãos, a levar o evangelho às pessoas. Irmãos, foi essa a missão de Jesus para nós, irmãos. Ide por todo o mundo, disse o Senhor Jesus. Pregai o evangelho a toda criatura. Ensine eles a guardar o que eu tenho dito a vocês. Batize essas pessoas. Querido, quando a gente... meu drama é isso, irmãos. Eu vejo muita gente vivendo só para si mesmo. O que importa são os meus sonhos. O que importa é o meu querer, são as minhas necessidades. Quando busca a Deus para Deus satisfazer a necessidade dele ou dela. Sabe, não há uma preocupação, querido, com as pessoas que estão perdidas ou se perdendo. Faça uma lista de oração, irmãos. Estabeleça lá uma lista de oração. Ore pelos seus familiares. Ore pelos seus amigos. Ore pelos seus vizinhos. Sempre que você puder, irmãos, ore. Se você quiser, eu te dou o nome de missionários, entendeu? Missionários conhecidos meus, que estão no campo aí. Tem aí o Henrique, a Ivonilde, tem o Paulinho, a Almaira, tem o próprio a Núbia, tem o Elvis, mas a esposa. Tem lá na Espanha, o Eliel, mas a Rosineide. Eu conheço alguns, irmãos. Tem o próprio Reinaldo, que está em Portugal. Eu conheço um monte de gente, irmãos, que está no mundo aí pregando o evangelho, entendeu? Que precisam das nossas orações. Talvez não precise de dinheiro, algumas dessas pessoas não precisam de dinheiro. Mas precisam das nossas orações, porque pregar o evangelho é desafiador, irmãos. Nós pregar o evangelho num lugar onde a língua é outra, onde a cultura é outra, entendeu? Onde a resistência espiritual é infinitamente superior à que nós temos aqui, é muito difícil, irmãos. Meu colega está lá há uns 3 anos, 4 anos, não lembro quantos anos tem. E ele está ralando para começar uma coisa, irmãos, porque é difícil. É difícil. Não sei como não desanima, irmãos, eu não sei como. Porque está longe de casa, longe da família, longe da igreja, longe dos amigos, entendeu? Sofrendo resistência das pessoas e resistência do diabo, porque está pregando o evangelho. Nós deveríamos ajudar essas pessoas, querido, orando por elas.